Quando Jesus viu isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mas Jesus lhe disse: Deixais os meninos e não embaraceis, que eles venham a mim, porque destes tais é o reino dos céus. Porém, Jesus, chamando a si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus, Marcos e Lucas tinham muito em comum e escreviam de forma parecida. Os estudiosos frequentemente referem-se a eles como os evangelhos sinóticos, e o uso do termo sinótico significa ver igual para referir-se a eles. Segundo ele, é por isso que eles são muito parecidos literalmente. Eles são dependentes um do outro. Quando os estudiosos começaram a perceber e a se convencer que Marcos estava servindo de inspiração para Mateus e Lucas, eles também notaram que outros textos em Mateus e Lucas seguiam de alguma forma uma sequência parecida e com conteúdo parecido. Eles não teriam vindo de Marcos, mas sim de outra fonte. Que fonte teria sido essa? A resposta é até hoje um mistério para os estudiosos. A busca pelo enigmático documento continua ao longo dos séculos, mas poucos acreditam que ele será encontrado. E com o passar do tempo, diminuem ainda mais as chances de encontrarmos a fonte de inspiração para alguns relatos que estão nos evangelhos. Possivelmente, ela jamais será descoberta. De todos os livros do Novo Testamento, o mais misterioso é o último, o Apocalipse. A narrativa sobre o fim dos tempos é, ao mesmo tempo, temida e fascinante. Mas quem teria sido o autor deste livro que influencia a sociedade até hoje? Textos sobre uma visão terrível. O fim apocalíptico do mundo e a chegada da era messiânica. O autor do livro ainda é uma das personalidades mais evasivas da Bíblia. Escrita na ilha de Patmos, no mar Egeu, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, o livro é atribuído a um homem conhecido apenas como João. O nome era comum naqueles dias e estudiosos suspeitam que ele seja o apóstolo João ou até mesmo João Batista. Mas as evidências não são muitas e a questão continua sem solução. No entanto, o Apocalipse, 60º e último livro da Bíblia, ainda traz uma visão assustadora da destruição da humanidade e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Eu vi 3 espíritos imundos saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Estes, pois, são os espíritos do demônio, que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra para os ajuntar para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nunca na história, as Sagradas Escrituras foram tão acessíveis como agora. Mas a Bíblia que conhecemos hoje poderia ter sido um livro bem diferente, se não fosse por um longo e difícil processo de seleção.
O conteúdo da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, já havia sido determinado. Mas os livros do cristianismo foram os últimos a serem incluídos na publicação. Até o segundo século, os 4 evangelhos ainda não haviam sido reunidos como um trabalho unificado. Eles eram conhecidos individualmente em áreas separadas do Império. A Igreja Nova em Roma tinha os escritos de Marcos. A leste tinha Mateus. Lucas era conhecido pelos cristãos por toda a Grécia, e a igreja, em Éfeso, tinha João. Assim, não se sabe ao certo quando foi decidido que os vários escritos cristãos deveriam ser juntados. E menos ainda, sabe-se quem foi que instigou essa montagem. Mas, finalmente, a coleção foi iniciada. O catalisador foi o professor cristão do século II, Marcião, que era ativo em Roma por algum tempo no século II. Segundo historiadores, Marcião queria tirar do Novo Testamento, tirar dos livros aceitos pelos cristãos, qualquer coisa que fosse judaica. E então, apenas algumas das epístolas de Paulo e apenas uma versão cortada do Evangelho de Lucas poderiam ser aceitos. O resto, como o Evangelho de Mateus, era muito judaico. Marcião gostava de Paulo, porque ele achava que Paulo diferenciava entre a lei e o Evangelho. Mas a maioria dos cristãos rejeitava esta ideia, porque a maioria dos cristãos entendia que o cristianismo originou-se do judaísmo, que Jesus era judeu. Durante alguns anos, a coleção do Novo Testamento é lentamente definida. Mas o processo de seleção não é fácil. Algumas versões antigas da Bíblia incluíam muitos textos que não aparecem nas edições modernas. Estes eram os livros apócrifos, uma coleção excluída da antiga Bíblia hebraica, quando ela foi finalmente oficializada. Os pesquisadores contam que os judeus decidiram que não aceitariam estes livros, que foram escritos em Alexandria e outros lugares, apesar de alguns também terem sido escritos na Palestina. Eles mantiveram uma lista de livros escritos em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Este estudioso explica que as autoridades da igreja por todo o império constantemente discutiram a favor ou contra certos livros. Mas chegou a hora de padronizar a Bíblia cristã, como é conhecida hoje. É incerto quando esta decisão importante foi tomada, mas muitos acreditam que isso aconteceu no IV século, quando o imperador Constantino aceitou o cristianismo, converteu-se à fé cristã e a legalizou como a nova religião do Império Romano. A Bíblia, agora com 2 testamentos, estava finalmente terminada.